Graça e paz. Obrigado pela sua companhia mais uma vez aqui neste domingo. Hoje nós vamos dar sequência à série de estudos baseados no livro de Neemias, intitulada Relevância em Tempos de Crise. Começaremos então a lição número 13, cujo título está disponível para você aí, que é a mão de Deus agindo ao longo da história. A mão de Deus, repito, agindo ao longo da história. Gostaria de convidar você e os seus familiares para abrirem suas Bíblias no capítulo 9 de Neemias, onde teremos a base para a aula desta manhã. E nós vamos começar lembrando o seguinte, que todos nós já experimentamos situações na vida do Espírito Santo agindo em nós através de pontos relevantes na história. E muitas vezes, quando fazemos uma retrospectiva, olhamos para trás e vemos a mão de Deus agindo nas nossas vidas, nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu tenho certeza que nesta manhã, se você voltar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano ou mais, você vai ver o quanto Deus foi favorável a você e a sua família. Então é sobre isso que nós vamos conversar nesta manhã. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, para começar, sobre algumas lições que aprendemos da história. A primeira coisa importante, a história relata os destroços de nações que se esqueceram de Deus, daquelas que se achavam autossuficientes para resolver os seus problemas, sem precisar de uma orientação divina, sem precisar da bênção e da graça de Deus. Muitas nações fracassaram. E nós vamos aprendendo também outra coisa. Não há na história documento de nenhuma civilização com fibra moral sem um fundamento religioso. Se você olhar, por exemplo, países como o Canadá, que no dia 1º de julho agora de 2020 completou 153 anos, é um país novo e próspero porque tem fundamentos baseados na palavra de Deus. Se você olha os Estados Unidos, países como a Austrália, como o próprio Reino Unido, os países que compõem o Reino Unido, eles têm um fundamento na Bíblia, em princípios. Essas nações prosperam. E vocês já viram várias vezes, quando existem catástrofes no mundo, em vários países, essas nações se reúnem e enviam mantimentos, enviam pessoas para ajudar. Elas estão mostrando de alguma maneira o quanto Deus tem sido favorável a cada uma delas. E hoje, nós lembramos de Neemias, no capítulo 8, quando conversamos sobre a aula da semana passada, em que o Espírito renovador produziu fome da palavra, renovação espiritual. As pessoas ficavam desde o levantar do sol até meio-dia ouvindo Esdras, lendo o livro da lei e explicando os princípios para o povo de Deus. Que coisa interessante! A fome pela palavra era tão grande que eles decidiram fazer cabanas para poder se acomodar melhor e passar mais tempo recebendo a palavra de Deus. Que coisa tremenda, que fundamento firme eles começaram a introduzir naquela ocasião. E hoje nós estamos aqui para lembrar mais uma coisa, que a lei foi lida, o povo se arrependeu dos pecados e se submeteu ao Senhor. A palavra de Deus, mais cortante, como dissemos na aula passada, do que uma espada bigúmia, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das intenções do coração, né? Então, ela vai nos transformando, ela vai nos renovando, ela vai nos limpando, ela vai nos educando e promovendo o nosso crescimento espiritual. Israel chorava porque quando levamos o nosso pecado e a nossa vida diante de Deus, nós entendemos que Deus tem propósitos maiores para as nossas vidas. E eles entenderam isso, e foi o que aconteceu
naquela ocasião em que Esdras lia o livro diante de todos. Então eles fizeram confissão dos pecados deles, dos pais, pelas iniquidades que cometeram, e diante de Deus eles pediam uma restauração, eles pediam perdão pelos pecados, e Deus, por meio da sua palavra, estava transformando o coração de muitas pessoas. Agora, veja uma coisa importante. Quando nós lembramos dos feitos de Deus na nossa vida, para os nossos filhos e para as próximas descendências, nós estamos colaborando com Deus para que as gerações entendam e vejam como Deus age por meio da história, de circunstâncias, de ocasiões. Então isso é interessante. Por exemplo, para o judeu, ele quer ler Deuteronômio capítulo 6, versículos de 6 a 9. Uma criança, por exemplo, com 10 anos, ele já sabe isso. E a palavra diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em sua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Olha que coisa interessante. Andando pelo caminho. Eu me lembro quando eu viajava com o meu pai, que eu era pequeno, e ele viu uma pedra bem grande em cima das montanhas. Ele dizia: vocês estão vendo o tamanho daquela pedra? E a gente olhava e dizia sim. Ele dizia: você acha que um homem teria força para colocar uma pedra daquele tamanho na montanha? A gente dizia não. Ele dizia: pois é, foi Deus que fez aquilo. Andando pelo caminho e ensinando a verdade. Isso é um privilégio que os pais, todos nós que somos pais, temos. Então você nessa manhã que é pai, que é mãe, eu gostaria de lembrá-lo nesse momento que nós somos colaboradores, cooperadores com o Senhor, para que a mão dele continue agindo em todas as gerações. Quando oramos com o nosso filho na refeição, ou antes de dormir, ou ao levantar, eles vão lembrar isso para sempre. Essa memória ficará ativa e eles jamais esquecerão como Deus agiu através dos nossos pais e também como Deus vem agindo através das atitudes e da forma como nós passamos essa verdade para as próximas gerações. Eu tenho muitas memórias do meu pai. Muitas manhãs eu acordava, mas ele já estava de joelhos na presença de Deus. Então essa memória fica muito viva na minha mente, no meu coração, que foi uma dedicação, uma entrega, um compromisso de levar a mão de Deus para a próxima geração através dos ensinamentos e através das atitudes que nós cometemos. Israel se preocupava com isso. E aqui está bastante claro. Outro versículo interessante, se você ler, por exemplo, no Salmo 77, Asaf estava preocupado, né? Ele dizia: eu oro, Senhor, os meus olhos não conseguem se fechar, não consigo dormir, estou angustiado. E ele começa a dizer agora: será que Deus esqueceu-se de ser benigno? Caducou a sua promessa para todas as gerações? E depois Asaf diz assim: será que é enfermidade minha isso? Mas me lembrarei dos atos e dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Ele fez uma retrospectiva. Se você orou hoje e Deus não respondeu a sua oração ainda, não significa que Ele não vai responder. Olhe para trás, veja a fidelidade de Deus em todas as gerações, em todos os anos da sua vida, e você terá certeza que Deus vai ouvir e vai responder a sua oração. Pode ser que Ele não responda com um sim, mas se Ele responder com um não, certamente é porque Ele está fechando algumas portas que poderia trazer algo não agradável para a sua vida. E aqui diz Asaf: meditarei também eu em tuas obras e falarei dos teus feitos. Aí quando você sai do Salmo 77 para o 78, olha o que Asaf diz agora.
Ele diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não esconderemos aos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Olha o privilégio que temos de contar para as próximas gerações. Estamos colaborando com Deus para que as próximas gerações entendam a mão de Deus agindo ao longo da história. Essa era uma grande necessidade. E as lições que aprendemos na história. Vamos ver agora no capítulo 9 de Neemias. Primeira lição que Neemias e Esdras ensinavam ao povo: os resultados da renovação espiritual. Você vai encontrar, por exemplo, nos versículos 1 e 2 do capítulo 9, quando a Bíblia diz: e no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e sacos e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e a iniquidade dos seus pais. Veja que lição aprendemos aqui. O pano de saco que eles usavam naquela hora significava o arrependimento interno. E as cinzas que jogavam sobre a cabeça representava a tristeza do coração. Isso me faz lembrar o Salmo 51, quando Davi pecou por possuir Batseba, e no final daquela toda história que está escrito lá nos livros históricos, né, em 2 Samuel, a gente vai entender que Davi se aproximou de Deus e disse no Salmo 51, compadece-te de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões, porque eu sei que o meu pecado está sempre diante de mim, de maneira que serás puro no teu falar e justo e reto no teu julgar. No versículo 10 ele diz, cria em mim um espírito inabalável. Ele pede, ele faz uma confissão. E mais na frente, no versículo 17, Davi diz sobre os sacrifícios que agradam a Deus, que é um coração compungido e contrito. Compungido significa arrependido. Contrito significa a dor de ter cometido o pecado. Ele reconhecia o seu pecado. Foi o que aconteceu com Israel. Os resultados da renovação espiritual, arrependimento, mudança de vida, mudança de procedimento. Veja que maravilha! A palavra de Deus, ela nos toca, ela nos modifica e ela nos dá a oportunidade de mudarmos os procedimentos, a nossa forma de pensar, a nossa linguagem e as nossas atitudes. As pessoas, quando se aproximam de Deus, são diferentes. Quando você recebeu Jesus, você se tornou um pai melhor. Você se tornou uma mãe melhor. Você se tornou um filho melhor. Você se tornou um empregado, um funcionário melhor. Porque a palavra de Deus nos limpa, nos cura, nos transforma e nos modifica para uma vida nova diante do Senhor. Isso é o que Paulo chama andar em novidade de vida. Essa foi a grande mudança e o primeiro ponto aqui, os resultados da renovação espiritual, a contrição, o arrependimento e a mudança de vida. Quais são as outras lições que aprendemos da história? Primeiro, a escolha da vida. Como é importante, os levitas começaram sua oração com adoração, agradecendo a Deus por quem Ele é. E pela mão dele agindo em vários momentos na história, na vida de Israel. Então, olha que coisa interessante, eles exaltam a majestade de Deus, eles descrevem os graciosos feitos do Senhor em favor do seu povo. Vamos ver, por exemplo, aqui nos versículos de 5 a 8, eu não vou ler todos os versículos, mas nós podemos encontrar aqui alguma mudança de vida, né? Então, no versículo 6, só tu és Senhor, tu fizeste os céus dos céus,
todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas. Convida a todos e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão, a aliança. Eles lembravam agora a mão de Deus na história com a aliança lá atrás, com os patriarcas. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Era a escolha da vida. E eles lembraram muito bem. Eu acredito que quando Esdras leu isso, ele lembrou Deuteronômio 30, quando Deus falou para o seu povo que estava no deserto, que eles entrariam numa terra prometida, mas Deus lembrou: escolhe, pois, hoje a vida para que vivas tu e tua família, porque diante de ti está a vida e a morte, a bênção e a maldição, e a escolha é nossa, porque se Deus fosse escolher, Ele já escolheria para você viver e andar plenamente nos caminhos dele, sem nenhuma dúvida, mas Ele nos dá a opção de escolha, e nessa opção de escolha, nós precisamos entender como escolher a vida. Se você ler, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, ele diz: eu sou o Senhor, um Deus misericordioso e faço aliança até 1000 gerações. É a mão de Deus agindo na história, através das transformações, através da mudança de vida, transformando reis de coração duros em pessoas que ouviam a sua voz, transformando os perseguidores do Evangelho em pregadores da palavra de Deus. Deus faz mudanças grandes e tremendas que muitas vezes não temos resposta. Por isso que Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele diz: aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da salvação e da pregação da palavra. Ela vai sendo introduzida e vai mudando, e lembrando o que Deus disse ao profeta Isaías: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas prosperará para tudo aquilo que eu a designei. Escolhendo a vida, essa era a opção. A aliança prometeu bênçãos pessoais, bênçãos nacionais, bênçãos universais. E para gozarmos dessas bênçãos, precisamos entender o valor da obediência à vontade de Deus. Isso é interessante. Então Deus faz através dos patriarcas, eles agradecem a Deus e exaltam a aliança que Deus fez com Abraão. Depois eles aprendem mais uma lição na história. E essa lição da história agora seria as imagens que ficam, as memórias, né? Então do versículo 9 até o versículo 15, nós temos aqui várias imagens. Por exemplo, versículo 9. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. Eles lembraram a mão de Deus agindo, trazendo o livramento e a proteção. Quando os israelitas cercavam Israel, eles passaram a pé enxuto pelo Mar Vermelho. Eles lembravam isso muito bem. Outra coisa que eles lembram no versículo 12, guiaste de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir, de passar. Então Deus mandava uma coluna de nuvem durante o dia e à noite mandava uma coluna de fogo para que Israel entendesse que Deus tinha uma aliança muito forte com eles. Era a mão de Deus agindo ao longo da história, mostrando mais um grande feito. Se você ler também, por exemplo, o versículo 13, e sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Eles lembrando as memórias. É como se fosse uma fotografia na mente daquele povo. Eles não viram aquela situação, mas eles lembraram, porque os pais haviam contado e passado de geração em geração. Então isso estava sendo enraizado na mente deles, né? Então estava inculcado, como é a palavra,
que a Bíblia diz em Deuteronômio 6, que essa tradução no hebraico significa fisgar. Inculcar quer dizer fisgar, que segura e aquela mensagem não vai sair mais do coração dos filhos. Então eles lembravam a mão de Deus através das imagens, das memórias, dos grandes feitos, livramentos do Senhor nas guerras. Quando era a época de calamidade, eles cantavam o Salmo 46, que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você ler o Salmo 46, você vai ver que o versículo 7 diz exatamente isso que eu pronunciei. E o versículo 11, o salmista repete, que diz que o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, Deus agindo por meio da história. Quando Deus repete, quando a Bíblia fala a mesma coisa mais de uma vez, é porque aquilo tem uma revelação especial para a nossa vida. E essa palavra também é uma palavra para o seu coração nesta manhã. Saiba que você não está só na situação que você está passando, na situação que você está vivendo, porque o Deus de Jacó, o Deus dos patriarcas, o Deus da história, também é o seu Deus. E ele tem certamente estratégias e diretrizes para abençoar e livrar a sua vida. Depois, os ciclos de falha. Eles lembram como Israel falhava, desobedecia. Versículo 16. Porém, eles, os nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvido aos teus mandamentos. Olha como Deus é grande. Um período de 410 anos, num ciclo de falha, Deus levanta 13 juízes para abençoar. Deus mostrando quando eles falhavam, a misericórdia de Deus vinha e cobria aquele problema. Depois eles se arrependiam através de um juiz. Mas na frente eles não tinham liderança e cometiam os mesmos erros. E eu começo a entender o seguinte, parece até que Deus nos ama muito mais quando nós menos merecemos. Aí a misericórdia dele entra em evidência. Como ele disse, através do livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas não têm fim e são a causa de não sermos consumidos. Nesta manhã, nós podemos levantar a nossa voz, levantar as nossas mãos aos céus e dizer: Senhor, que bênção, que maravilha! Nós temos as tuas misericórdias nas nossas vidas. Podemos cantar um cântico de vitória. Podemos viver uma vida próspera. Podemos esquecer das murmurações e ver a mão de Deus agindo ao longo da história. Veja isso na sua vida hoje. O quanto Deus tem sido favorável a você e à sua família. Israel reconheceu que, mesmo passando dificuldades grandes, lembrando de tanto sufoco e de tanta dificuldade, Deus era suficiente para eles. A misericórdia de Deus é muito grande. No Salmo 103, a Bíblia diz assim: assim como o Oriente dista do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Porque o salmista começou dizendo assim: Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. É o favor de Deus, é a misericórdia de Deus entrando em evidência nas nossas vidas, nos trazendo bênçãos, ao invés de punição pelos nossos pecados. Que Deus tremendo é esse nosso, que Deus grande. Então, olha Deus mostrando que através dos ciclos de falha, a misericórdia dele se levantava para que a mão dele escrevesse na história a intervenção divina sobre as nossas vidas. E aí aprendemos outra lição, que muitas vezes nós nos bloqueamos com relação à renovação. Então, existiam os bloqueios, e a gente vê nos versículos 26, por exemplo, se obstinaram, se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás de suas costas,
e mataram os teus profetas e protestavam contra eles para que voltassem para ti e assim fizeram grandes abominações. Por isso os entregaste na mão dos seus adversários, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando desde os céus, tu ouviste. Deus escuta a oração mesmo assim. Então, o que é que eles queriam dizer com isso? Principalmente com o versículo 31. Mas a tua grande misericórdia, pela tua misericórdia, tu destruíste os nossos inimigos, porque tu és um Deus clemente e misericordioso. Que Deus tremendo é esse nosso. Que misericórdia que se renova sobre as nossas vidas nessa manhã. E por último, aprendemos no capítulo 9 de Neemias outra grande lição. A esperança para o futuro. Nós temos um futuro. Que coisa tremenda. A pior coisa é quando você vê pessoas, nações que não têm um futuro. E a Bíblia diz, ele disse através do profeta Jeremias, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, não pensamentos de mal, mas de paz, para vos dar um fim proveitoso. Tem uma tradução que diz, para vos dar um futuro. Então Deus nos promete um futuro. Paulo diz, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Essa é a esperança de um futuro. É uma esperança observando Deus agindo desde o passado até os dias de hoje, experimentando um reavivamento. Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou. A obediência continua sendo para nós um passaporte para a bênção, porque a desobediência rouba de nós o melhor de Deus. E a Bíblia nos deixa bem claro sobre a fidelidade de Deus, quando Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Este é o Deus que servimos, que Deus maravilhoso, que privilégio temos, que nesta manhã a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, a misericórdia do Senhor sobre nós, nos trazendo uma oportunidade de sorrir novamente, de não olhar para os escombros, mas olhar para cima, se concentrar no Senhor. Israel olhava para cima. No Salmo 121, o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele Deus que não dorme, mesmo enquanto estamos dormindo, Ele está vigiando por nós. Essa era a lição que Neemias e que Esdras queria que Israel entendesse. E que seja também a lição que vai entrar no nosso coração nesta manhã. E entender que Deus não nos desampara, Deus não nos abandona, porque a sua mão tem relatos preciosos ao longo da história para nos mostrar esse grande privilégio. Esse é um grande privilégio de levar essa mensagem para outras gerações. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Na próxima aula, o tema é estabelecendo prioridades, baseado no capítulo 10 de Neemias, pensar antes de agir e fazer as coisas segundo uma ordem de importância. Uma aula muito importante, e eu gostaria de convidar você para reservar o seu tempo e domingo estaremos novamente aqui para estudar a palavra de Deus. Compartilhe esse link e que Deus abençoe o seu dia e a sua semana em nome de Jesus. Amém.